Os sonhos nos fazem mover montanhas para conquistá-los. Muitas pessoas chegam a ter 2 empregos para alcançar os seus objetivos. Outras decidem tentar uma vida fora do seu país e se tornam imigrantes. Infelizmente, estar em um país diferente do seu muitas vezes faz com que as pessoas e as autoridades te olhem de uma forma diferente, podendo resultar em decisões que destruirão a vida de muitas pessoas. Olá pessoal, meu nome é Ábia Beatriz, seja bem-vindo ao meu canal. Antes de começar o caso de hoje, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, não esquecer de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos que sair por aqui. Também não esqueça de deixar a sua curtida nesse vídeo, assim o YouTube entende que o meu conteúdo está sendo interessante para você de certa forma e ajuda no crescimento do meu canal. Vocês perguntaram aí no comentário e o nome dele é Aruim, mas a gente chama ele de Bidu também, de Dudu, outros apelidos, e ele tá sendo meu funcionário não remunerado aqui. Galera, por isso que eu não deixo ele ficar aqui gravando os vídeos junto comigo, tá vendo? Eu tô começando a confiar agora, mas aí, ó, só pronta. Hoje eu selecionei um caso que aconteceu no Reino Unido, especificamente em Londres, a pedido de uma inscrita aqui do canal. E eu já quero deixar o meu agradecimento para você, Cristiane. Obrigado por participar aqui do vídeo de hoje. Para mim isso é incrível. Sem mais enrolar, vamos lá para o caso de hoje. Jean Charles de Menezes nasceu no dia 7/1 de 1978 em uma pequena cidade chamada Gonzaga, no interior de Minas Gerais. Desde muito cedo, seus pais ensinaram para ele o real valor das coisas, então ele já trabalhava na fazenda, responsável por cuidar de alguns animais. O Jean sempre foi muito tranquilo, brincalhão, obediente e com planos grandes para o seu futuro. Então, desde muito novo, ele já sabia que ali não era o lugar onde ele ia permanecer quando fosse maior. Além disso, ele também demonstrou desde pequeno que tinha habilidades com objetos tecnológicos, na época televisão, telefones, rádio e essas coisas mais. A sua mãe até comentou em uma entrevista que ele conseguiu com peças de sucata montar um rádio e que o rádio funcionava perfeitamente. Essa fama dele logo se espalhou pela pequena cidade e todos iam ali pedir para o Jean consertar alguma televisão, algum rádio, algum eletrodoméstico, então ele pegou a fama de técnico da cidade. O Jean, como eu comentei com vocês, já sabia que ele queria coisas grandes para sua vida e aos 14 anos de idade ele decide vir embora para São Paulo para morar com seu tio. Quando chegou por aqui, ele decidiu fazer um curso técnico e deu super certo, ele se deu super bem no curso e se formou. 6 anos se passam e o Jean toma uma decisão importante aos seus 24 anos de idade. Ele percebe que precisa fazer um intercâmbio e o lugar que ele escolhe é Londres, no Reino Unido. Então ele liga para os seus pais e informa a decisão que tinha tomado. A mãe dele não gosta, fala que não queria que o filho fosse para fora, viver em outro país, ficar tão distante assim. Mas o Jean já era adulto, né, gente? Então ele já podia tomar as próprias decisões e no final das contas os pais acabaram aceitando. Em março de 2002, então, ele vai para Londres e lá ele consegue o visto de turista. Esse visto tem um prazo de 6 meses, mas ele já tinha a intenção de ficar mais tempo lá pela cidade. Então, 7 meses depois de ter chegado, ele consegue um novo visto agora de estudante. Esse visto tem um prazo de 1 ano e 5 meses, mas já contando os meses que ele ainda estava por lá. O fato é que o tempo passa, esse visto vence e o Jean não retorna mais para o Brasil. Aqui nós vamos ter alguns conflitos de informações. Por quê? O governo fala que o Jean estava ilegalmente no país, enquanto amigos e familiares afirmam que ele estava legalmente por lá. O Jean passou a trabalhar como eletricista e também dividiu o local que ele morava com 2 primas dele. No dia 7/7 de 2005, ataques
horríveis aconteceram em Londres. 2 homens bombas se posicionaram em cantos específicos da cidade, onde tinha grande concentração e circulação de pessoas, sendo eles um ônibus e uma estação de metrô. Infelizmente, ao explodirem as bombas, eles conseguiram matar 52 pessoas e deixar outras 700 feridas. Essas 700, gente, tinha muita gente que tinha ferimentos gravíssimos. A cidade ficou muito apavorada, o clima era de horror e de medo, porque imaginem, qualquer pessoa sentada ali do seu lado poderia ser um homem. E para piorar tudo isso, apenas 2 semanas depois desses 2 atentados, mais 2 foram tentados, mas felizmente as bombas falharam. O que é triste é que os 2 homens que fizeram isso, tentaram fazer no caso, conseguiram fugir. Esse segundo atentado, gente, aconteceu no dia 21/7/2005. E é claro que o clima na polícia era de extrema pressão. Eles estavam literalmente desesperados para encontrar esses 2 homens que escaparam. A qualquer momento eles poderiam tentar fazer isso de novo. Bom, como eu comentei com vocês, eles não conseguiram executar o plano, graças a Deus, mas eles deixaram as mochilas com os objetos explosivos para trás. E quando investigados, os policiais encontraram um cartão de academia em uma delas. Ao investigar melhor, esse cartão acabou levando para um conjunto habitacional que ficava no bairro de Torres Hill. Coincidentemente, era o lugar onde o Jean morava com as suas 2 primas. Quando a gente fala conjunto, né, vamos explicar um pouco mais, é como se fosse uma espécie de condomínio com várias casas dentro deles, tá, gente? Então, não era a casa do Jean, era um conjunto com várias outras casas, ok? Bom, os policiais estavam na porta desse conjunto habitacional, igualzinho aquelas cenas de filme, gente, com aquelas vans enormes e olhando todo mundo que passava por ali. E eles permaneceram dessa forma da madrugada do dia 21, quando tudo aconteceu, até o outro dia, sendo o dia 22/7/2005. Infelizmente, para o Jean e para todos que amavam ele, eles mal sabiam que essa pequena coincidência terminaria de uma forma extremamente trágica. A manhã do dia 22/7/2005 é comum para o Jean. Ele recebe uma ligação de trabalho e um homem solicita que ele vá até um bairro chamado Kilburg, que ficava a cerca de 1 hora de distância da casa dele, para consertar um alarme de incêndio que estava dando problema. Ele aceita esse pedido e decide ir até o local para consertar esse alarme. Então ele pega suas coisas e sai. O Jean pega um ônibus que vai deixar ele na estação mais próxima da casa dele. Quando chega na estação, ele percebe que está tudo fechado, a polícia não deixava que ninguém entrasse, justamente por causa daqueles atentados que aconteceram no dia anterior. Então era meio que uma precaução para, se aqueles homens tentassem fazer alguma coisa novamente ali, ninguém se ferisse. Ele então pega o telefone dele, liga avisando que vai se atrasar para essa solicitação e se ver sem escolha, senão pegar o ônibus novamente e de novo descer na estação mais próxima depois dessa que ficava perto da sua casa. E é o que ele faz. Então, quando ele chega na estação, ele pega um jornal que era fornecido gratuitamente ali e paga a sua entrada no metrô, que funciona igualzinho aqui no Brasil. Você coloca aquele bilhete lá no leitor e a catraca libera a sua entrada. O Jean desce as escadas rolantes, chega até a plataforma do metrô, que já estava parado ali. Então ele entra no metrô, senta e começa a ler o seu jornal. Poucos segundos, algumas testemunhas falam que o metrô, gente, estava normal, tá? Imagina quantas pessoas que tomaram a mesma decisão que ele. Então, tinham testemunhas ali dentro. Essas testemunhas relatam que poucos segundos depois que o Jean sentou, eles escutaram um homem gritar: "Ele está aqui!" O Jean então se assusta quando esse homem vem em sua direção e fica de pé, mas o homem empurra ele no banco de novo. Em questão de segundos, são efetuados 11 disparos. 7 atingiram a região da cabeça do Jean e 1 atingiu o seu ombro. Infelizmente, apenas aos seus 27 anos de idade, o Jean morre instantaneamente dentro do vagão do metrô.
e o seu corpo fica ali mesmo, gente, jogado no chão. Depois de quase 30 horas que tudo aquilo tinha acontecido e que tinha sido declarado o óbito do Jean, foi que a polícia foi avisar as primas dele. Eu sei que pode parecer estranho elas não terem procurado por ele, mas a gente tem que lembrar que eles eram jovens adultos, então elas não acharam nada fora do normal ele não ter voltado para dormir em casa aquele dia. As primas então conseguem reconhecer o corpo do Jean e o sentimento é de choque, elas ficam muito mal. Elas não conseguem, nem elas, nem os familiares mais próximos, nem os amigos conseguem pensar em qualquer coisa que justificasse aquilo que aconteceu com o Jean. Tudo estava muito desconexo, eles não conseguiam entender mesmo toda aquela situação. Mas pouco tempo depois eles viram que os canais de TV ali da cidade estavam falando que o Jean era um possível terrorista e a polícia tinha executado ele pelas ligações com aqueles atentados que aconteceram naqueles dias anteriores. É óbvio que todos ficaram muito revoltados e muito chocados com aquelas notícias, pois eles sabiam que de forma alguma o Jean tinha qualquer ligação com aqueles crimes horríveis que aconteceram na cidade de Londres. E pouco tempo depois, tudo isso foi confirmado pela própria polícia, que fez um pronunciamento afirmando que o Jean era inocente, que ele não tinha qualquer ligação com aqueles crimes horríveis e que aquilo não tinha passado de um terrível engano. Eu sei que vocês devem estar se perguntando o que aconteceu para levar a essas terríveis consequências. Eu vou tentar explicar e simplificar o máximo para vocês aqui, porque, gente, foi erro atrás de erro que a polícia cometeu nessa investigação fracassada. Bom, os erros já começaram quando eles estavam fazendo vigilância lá na porta daquele complexo habitacional. O certo era que policiais armados e extremamente treinados parassem indivíduos que batessem com as características do suspeito, fizessem uma abordagem, e já iniciasse ali uma espécie de interrogatório. Mas esses policiais nunca chegaram no local por ordem dos superiores e os policiais que eram só responsáveis por fazer vigilância e não tinham experiência naquele tipo de abordagem que estavam fazendo essas coisas. O problema, gente, é que esses policiais não tinham a foto de reconhecimento desse indivíduo, então eles simplesmente não sabiam quem eles tinham que abordar e quem eles tinham que deixar passar. E as fotos que foram fornecidas pelos superiores para alguns poucos policiais era de tão baixa qualidade que, sinceramente, era a mesma coisa de não ter foto nenhuma. Além disso, tinha uma câmera que eles usavam nessa van que estava parada lá fora, que deveria ficar ligada o tempo inteiro para gravar todos os indivíduos que saísse ou entrasse naquele conjunto habitacional, porque essas imagens eram enviadas para uma base da polícia que agora sim tinham total tecnologia e conseguiriam detectar se aquele era ou não o suspeito dos atentados. Mas, pasmem, no momento em que o Jean passou pela van para ir trabalhar, o policial tinha desligado essa câmera para fazer xixi. Mesmo assim, os policiais desconfiam do Jean e mandam essa informação para a base. E as ordens que eles recebem é da Cressida Dick, que era responsável por toda aquela operação, e ela fala para eles perseguirem o Jean e ficarem a par por todos os passos que ele desse. Os policiais fazem isso então, e o Jean não sabia, mas em todo aquele trajeto que ele fez, que eu já contei para vocês, ele estava sendo observado de muito perto por policiais à paisana. Logo no primeiro ônibus que ele entrou, os policiais ligaram mais uma vez para a base e informaram que aquele não se tratava do homem que eles estavam procurando. Mas logo em seguida, quando o Jean desce naquela estação que estava fechada e faz aquela ligação, sabe, avisando que ele ia se atrasar para o seu compromisso, os policiais observam aquilo e entendem que se tratava meio que de uma forma de tentar esquivar de qualquer tipo de investigação ou de rastreamento da polícia.
Mais uma vez, eles ligam para a base e agora mudam totalmente a sua opinião, afirmando que aquele se tratava sim do homem que eles estavam procurando, sem foto, sem confirmação nenhuma, sem nem saber as características do homem que eles estavam procurando, mas o Jean era, né? Enfim. Então, o Jean chega nessa próxima estação, ainda com os policiais perseguindo ele, sem ele saber. Ele entra na estação, enquanto isso é enviado um pedido para o comando especializado em armas de fogo para que sejam enviados policiais armados para aquela estação onde o Jean estava. É possível ver na câmera ele pegando o jornal, ele passando na catraca e logo em seguida vindo um monte de policial correndo na direção dele, e é muito angustiante porque ele não sabia que aquele era literalmente os últimos minutos de vida que ele tinha. Enfim, o Jean entra no metrô e acontece tudo aquilo que eu falei para vocês. Os policiais armados acabam efetuando aquele monte de disparo na direção dele e termina com ele perdendo a sua vida. Também teve uma espécie de disse que me disse, porque mais pra frente os policiais falam que em nenhum momento a Cressida Dick disse que eles deveriam parar e impedir que aquele homem entrasse na estação de metrô. Já ela diz que a ordem que foi dada era que fosse impedido que ele entrasse na estação a qualquer custo. Alguns policiais envolvidos nessa operação disseram que dentro da estação de metrô o sinal era muito ruim e que talvez por isso eles possam ter perdido ordens muito importantes que não tiveram como ter sido vistas. Outros policiais também disseram que foi confirmado a eles que aquele homem se tratava de quem eles estavam procurando. Enquanto outros envolvidos na hora dos disparos disseram que dentro do vagão que eram policiais armados e mesmo assim o Jean levantou e foi na direção deles. E assim, por legítima defesa, que eles decidiram atirar no Jean. Mas eles esqueceram de um pequeno detalhe. Dentro do vagão existiam outras pessoas que eram testemunhas e elas afirmaram que em nenhum momento eles avisaram isso e que o Jean foi extremamente tranquilo e nem sequer levantou. No dia 27/7/2005, o corpo do Jean foi enviado para sua cidade natal, no interior de Minas Gerais, para sua família, para que ele seja enterrado junto deles. O enterro foi muito triste, a mãe dele estava extremamente abalada, muitas pessoas foram prestar suas condolências, ele foi transportado por um carro de bombeiro até o cemitério e todo mundo estava muito indignado, muito triste mesmo, porque era muito pequena a cidade, gente. Então, muita gente ali tinha crescido ou tinha visto o Jean crescer, né? Então, imaginem como aquela pequena cidadezinha estava abalada com tudo aquilo que aconteceu. Pouco tempo depois, o governo britânico emitiu um pedido de desculpas oficial e público para a família. A família do Jean não quis saber e não aceitou esse pedido de desculpas. As pessoas também fizeram um memorial para ele em Londres, na estação onde tudo aconteceu. Lá tinha uma foto do Jean pedindo por justiça, flores, velas e muito sentimento, além de recortes de jornais que mostravam coisas relacionadas àquele crime. Agora vocês devem estar se perguntando pela justiça, assim como eu fiquei quando estava assistindo esse caso. Gente, apenas alguns meses depois que tudo isso aconteceu com Jean, o homem realmente responsável pelas tentativas de atentados foi encontrado e preso. A sua sentença foi de 40 anos de prisão. Gente, é bem revoltante esse caso e se preparem para ficar bravos assim como eu quando vi sobre ele. A polícia britânica anunciou que nenhum dos policiais envolvidos na operação seria processado individualmente. E isso basicamente é uma forma de dizer para a família que não teria justiça, pois a corporação como um todo seria punida com uma multa. E assim, basicamente, os policiais seguiriam muito bem a sua vida. No ano de 2007, então, a corporação foi multada porque a polícia britânica acreditava que a forma que eles agiram tinha colocado a vida de outras pessoas em perigo. Outras pessoas, gente.
Meu Deus. E no ano seguinte, em 2008, foi iniciado um inquérito onde a família tentava a qualquer custo conseguir a justiça para o seu filho, mas, mais uma vez, o sentimento foi de frustração, porque o júri decidiu que não tinha como punir aqueles policiais, basicamente, tá, gente? Porque eles não sabiam sobre quais circunstâncias os policiais se encontravam para terem agido daquela forma. A Cressida Dick, responsável por aquela operação totalmente fracassada, falou que não esquecia daquele dia, mas que não faria nada diferente do que foi feito. Somente em 2009 que a polícia pagou uma indenização para os familiares do Jean. Agora fiquem indignados mais uma vez comigo, porque naquele mesmo ano, em 2009, que eles pagaram a indenização, a Cressida Dick recebeu uma promoção no trabalho dela e agora tinha se tornado vice-comissária. Em 2016, o pedido que a família fez para os direitos humanos para que o caso do Jean fosse revisado e os policiais fossem julgados individualmente, mais uma vez foi negado. Em 2017, mais uma vez a policial responsável por essa operação foi promovida e dessa vez a um cargo muito alto. Ela até ganhou um título de primeira mulher a ter esse cargo na Polícia Metropolitana da cidade. Em 2008, um longa-metragem brasileiro chamado Jean Charles foi criado e o ator que interpretava o Jean era o ator Selton Mello. O Selton entrou de cabeça nesse papel para entrar mesmo, incorporar a vítima, e ele chegou até a ir na cidade de Gonzaga para falar pessoalmente com os pais e verem o que eles acharam do filme, e os pais ficaram muito felizes com o resultado. Eles disseram que realmente parecia com o filho deles, e quando foi colocado na cidadezinha um telão enorme, né, foi projetado esse telão para as pessoas da cidade assistirem o filme, muitas pessoas choraram e ficaram emocionadas porque a retratação foi muito fiel. E para quem tiver interesse, esse filme está disponível aqui no YouTube. Alguns canais colocaram ele aí para rodar, é só dar uma pesquisada que você encontra fácil. Hoje fazem 19 anos que esse caso aconteceu em Londres, no Reino Unido. O sentimento que a família tem é que a justiça nunca foi feita. A mãe do Jean ainda chora muito só em falar um pouco sobre o seu filho. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma que eu contei o caso aqui para vocês. E se vocês quiserem fazer como a Cristiane e mandar uma sugestão de lugar ou de caso específico para eu fazer, é só escrever nos comentários que eu prometo que anoto e faço um vídeo aqui, tá bom? Até o próximo vídeo, um beijão e tchau, tchau!